Está no ar mais um programa Cultura em Ação, uma realização da Rádio 107,5 FM e do CEDUC, Centro Evangélico de Educação, Cultura e Assistência Social, na presidência do pastor Sérgio Melfior, na direção artística da Rádio 107,5 FM, o pastor Aloísio Lucas, e na direção do programa Cultura em Ação, o pastor Clayton Ivan Pomereni. Olá, ouvintes do programa Cultura em Ação, todos bem, todos felizes? Aqui é o professor Tiago Nascimento, entrando no ar com o nosso programa semanal de entrevistas e boa música. A cada semana estamos aqui, eu ou o professor Elias André, recebendo convidados muito especiais para conversar sobre assuntos interessantes da atualidade. E nessa edição não vai ser diferente, vamos mergulhar no universo da criatividade e da inovação na educação cristã. Para isso, vamos receber o professor e pastor Marcos Anderson Tedesco, que tem aqui um ministério de ensino extremamente relevante em nossa cidade e também a nível de Brasil. Ele que é graduado em História pela UDESC, em Pedagogia pela FAEL, Psicopedagogia pela Estácio de Sá e bacharel em Teologia pela Faculdade Refidim. Além disso, é mestre em Educação pela Univille e possui uma vasta experiência na área educacional. Atualmente é coordenador pedagógico do Colégio CEDUC e professor da Faculdade Refidim. E vai certamente ter muito a agregar aqui, ajudar a gente a refletir sobre essa temática. Então, seja bem-vindo, professor Ted. É um prazer receber você em nosso programa. Olá, Tiago. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, todos os nossos ouvintes, todos que estão aí na sintonia do programa Cultura em Ação. Para mim é uma honra estar mais uma vez aqui com vocês, falando um pouquinho, sobre educação cristã, criatividade, falando sobre os caminhos aí da aprendizagem e do desenvolvimento. Agradeço de maneira especial aí o convite e espero, de alguma forma aqui poder contribuir para uma reflexão em cima das questões que serão trabalhadas. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para compartilhar um pouquinho da sua experiência com esse assunto. E por falar nisso, o senhor nos contou fora do ar aqui que tem sido convidado para palestrar sobre esse tema com alguma frequência. E até diante disso, então, eu quero começar aqui o programa com uma pergunta dupla. O que se entende por criatividade na atualidade? E também se há um interesse novo a respeito desse assunto ou se ele é um tema já recorrente aí ao longo da história. Bom, Tiago, a criatividade ela é um tema desde sempre, ela esteve presente. Eu gosto muito de pensar a criatividade à luz da Bíblia e nós temos uma diversidade, uma quantidade muito grande de referências bíblicas que nos trazem a justamente pensar essa temática, a começar pelo próprio ato criatório, o nosso Deus, a sua criação é uma obra de arte, é uma criatividade pulsante, e são vários os textos que nos levam a esse pensamento. E eu também gosto de pensar que a criatividade ela é uma resposta à própria ação de Deus sobre as coisas. João capítulo 1 traz ali a presença de Jesus como o verbo também lá no ato criatório, o Espírito Santo também, que pairava sobre as águas e tudo mais, Enfim, nós temos desde da criação dos céus e da terra e de tudo que há, nós temos já a criatividade de Deus se manifestando muito antes disso, Deus, ele é eterno, então, de maneira infinita no anterior, E no posterior e em todas as dimensões nós temos aí a criação a criatividade de Deus se manifestando. E o ser humano, ele é, a partir então da criação, ele é uma resposta a esse ato criatório. Então nós vemos aí o ser humano criando, desde soluções necessárias para o seu dia a dia, até obras de arte, obras de contemplação. Ao longo da Bíblia nós temos várias histórias trazendo ali a criatividade tanto artística quanto em busca de soluções, caminhos e possibilidades. É maravilhoso.
E nos dias de hoje, né, a gente tem também um interesse forte em cima da criatividade, mas sempre houve, claro, a criatividade humana em sua finitude, trazida aí pela preocupação dos artistas, dos engenheiros, dos cientistas, dos escritores, enfim, cada um dentro do seu olhar, buscando a criatividade humana. Mas nós que somos seguidores de Jesus, nós que vivemos servindo a um Deus todo-poderoso, sempre entendemos e vivemos numa dimensão de que a criatividade do cristão, ela é uma criatividade impulsionada pela ação do Espírito Santo em sua vida. E essa questão, ela traz para nós aí uma alegria muito grande, porque nós sabemos que a nossa criatividade, ela se dá a partir da ação de Deus em nossa vida. E temos aí que tomar um grande cuidado, claro, né, com relação a uma criatividade atrofiada. Isso também é algo que tem que ser pensado, né? Hoje, por exemplo, nós temos aí as tecnologias, a inteligência artificial, nós temos tudo, né, a geração do Google, né? Hoje a gente tem uma nova geração chamada geração alfa, que vê o mundo virtual como uma extensão de si, e isso traz também uma preocupação, porque há uma transferência tanto da criatividade quanto do desenvolvimento do ser humano para a tecnologia, né, para as mídias, e isso tem sido realmente um fator de grande preocupação nos dias atuais. Perfeito, professor. É interessante observar que as gerações passadas, principalmente aqui após o Iluminismo e o Renascimento, eles acreditavam que o conhecimento seria a chave para a humanidade atingir a plenitude do seu potencial. Só que na atualidade, apesar de toda a inovação tecnológica, de todo o conteúdo e conhecimento ao qual temos acesso hoje, como o senhor mencionou aqui, a geração alfa, né, aparenta estar vivendo uma diminuição nos índices de criatividade. Queria que o senhor falasse sobre isso. Como é que é possível explicar esse fato? Sim, é verdade. Nós temos percebido aí uma diminuição nesses índices de criatividade, né? A explicação se dá de várias formas, mas diante das novas tecnologias, as pessoas estão transferindo muito do trabalho mental, muito do trabalho de contemplação de situações e problemas em busca de soluções para as máquinas, né? E nós não falamos apenas de inteligência artificial, mas falamos justamente dos recursos mesmos, né? Do uso do computador em si, né? Esse grande depositário aí de informação, e isso tem sido preocupante no sentido em que é através da contemplação da informação, através do conhecimento, da caminhada do conhecimento da informação, que vão acontecendo ali os certos insights, né? As sinapses vão se proliferando, né? De maneira, entre aspas, né? De maneira de dizer assim, né? Então você vai tendo ali ideias, percepções e vai criando. Isso é algo maravilhoso. E como há hoje uma tendência em terceirizar para a tecnologia, né, esse papel de comparação de dados, de organização de informações, de olhares sobre a quantidade de conhecimento, a gente tira isso da mente humana, porque a máquina faz, e a mente humana, ela perde algo que ela sempre teve, que é um olhar sobre o conhecimento trazido até aquele momento. E a criatividade, ela se deita sobre a contemplação das coisas, né? Você precisa parar, olhar, refletir, analisar, e isso se faz no momento em que você organiza essa informação diante da sua necessidade de tomada de ação. E quando isso não acontece porque a máquina faz, a gente não faz aquilo que a máquina também não faz, que é justamente o refletir. E aí nós estamos tendo hoje, né, pela primeira vez na história da humanidade, uma geração que, diante de muitas pesquisas atuais, ela está tendo uma média, né, de QI, ela está tendo um desenvolvimento inferior à geração anterior, à geração dos seus pais. E isso é muito preocupante. Um exemplo só, né, para finalizar essa resposta, eu vejo quando Vygotsky, diante das suas observações e elaboração de teorias, quando ele trouxe ali a importância, por exemplo, da criança, né, imaginar, brincar, o ócio da criança, o estar entediada como um caminho para criar uma brincadeira, criar um combinado de possibilidades, criar uma imaginação, e a partir dessa imaginação ver possibilidades a partir da sua própria visão e criar ali um mundo com cores, texturas, regras, sistemas, né? A criança, em vez de fazer isso hoje, ela recebe na palma das suas mãos, ao alcance da ponta dos dedos, um mundo todo pronto, formatado, fechado, quadrado,
onde o castelo já tem cor, as paredes já têm formato, né? As regras já estão colocadas e a criança ela apenas é uma espectadora de um mundo já criado para que ela apenas o contemple. Né? Por mais que o jogo seja interativo, mas ele é interativo dentro de algo já pronto e terminado. E isso traz para a criança a ausência do imaginar, a ausência do criar, a ausência de trazer o mundo real para o campo da brincadeira, e ao fazer isso, ela tem a sua aprendizagem prejudicada, e ao aprender de forma prejudicada, ela também tem o seu desenvolvimento prejudicado. Essa é uma realidade triste nos dias atuais, mas é a verdade dos fatos. Perfeito, professor. Um assunto muito interessante. Mas nós vamos agora fazer a nossa primeira pausa aqui no nosso programa, um tempo para ouvirmos uma canção. E eu, procurando aqui alguém para representar esse tema de criatividade, de inovação, eu lembrei de um cantor chamado Janires Magalhães Manso. Ele foi um cantor, compositor, produtor musical, multi-instrumentista, né, arranjador, que teve uma carreira assim bastante curta, menos de uma década. Ele começa a cantar ali no final dos anos 70 e em janeiro de 1988 acaba falecendo. Mas nesse curto período ele se destaca como um dos principais responsáveis pela modernização da música cristã nos anos 80. Trouxe aqui muita inovação e criatividade, então, para o cenário musical evangélico. De certa forma, abrindo caminho para esse movimento gospel que nós temos na atualidade, né? Janires faz parte desta geração. Como fundador e vocalista da banda Remanhão, Janires demonstrou a sua genialidade criativa, compondo diversas canções marcantes como Baião e Casinha, que nós vamos ouvir então nesta edição do programa. O álbum de estreia da banda, Mais Doce que o Mel, foi lançado em 1981 e foi alvo de muitas críticas, porque utilizava sonoridades que até então eram proibidas nas igrejas. Mas ao mesmo tempo ele também foi aclamado pela originalidade e pela criatividade presente nas letras e na própria sonoridade do disco. E desse disco nós vamos ouvir agora a canção Casinha. Eu peço que você, nos ouvintes, preste atenção na letra. Isso é uma pregação do evangelho de forma criativa. Então curte aí e já já nós voltamos. Atrás deste monte tem uma cidade com casinhas brancas, casarões, moças nos portões, velhos nas janelas, e a velha Maria Fumaça descansa na praça, escutando a bandinha tocar valsas e canções, os corações dos jovens namorados. Atrás dessa fumaça tem uma cidade com crianças no meio da rua, brincando com a lua, contando segredos, e os velhinhos nos bancos de jardins assistem ao fim de mais uma tarde. Atrás deste monte tem uma realidade, casinhas brancas pichadas, palavrões, pecados nos portões, fracassos nas janelas, e a velha Maria Fumaça assiste as desgraças no meio da praça. E a bandinha faz o fundo musical pra mais um funeral de quem cansou de viver. Atrás desta fumaça tem uma realidade, polícias e ladrões, trancas nos portões, grades nas janelas, e os velhinhos bêbados dos bancos de jardins assistem seu fim.
atrás deste mundo tem uma cidade, Jesus Cristo quem construiu, quando subiu naquela cruz e o caminho nos ensinou. O amor é o amor, larauê, lauê, lauê. Estamos de volta depois dessa bela canção da banda Rebanhão, composição do criativo Janires. Nós vamos retomar aqui a nossa conversa. Para quem perdeu a abertura do nosso programa, estamos hoje recebendo o professor Marcos Tedesco, o famoso tio Ted, como é conhecido nos corredores do SEDUC. E nós estamos conversando sobre criatividade e inovação na educação cristã. No nosso primeiro bloco tratamos de algumas questões conceituais e agora vamos para uma parte mais prática. Professor Marcos, sabemos que a escola pode desempenhar um papel ativo no sentido de despertar a criatividade. Temos muitos professores na nossa audiência, né? Então conta aí para a nossa audiência como que o professor pode auxiliar o seu aluno nesse sentido. O professor ele pode ajudar o aluno a desenvolver a sua criatividade de diversas formas. E uma das principais formas é algo que a máquina não está conseguindo fazer. Veja só, na pandemia nós tivemos aí, né, um avanço da máquina, um olhar que nos dava a certeza de que hoje estaríamos caminhando a passos largos em direção a uma dimensão nunca antes vista do desenvolvimento humano. E o efeito foi praticamente o contrário naquilo que se fala de crianças e adolescentes, por exemplo. Nós tivemos aí a consequência daquilo que eu falei na resposta anterior, né? Então, hoje, o que o professor pode fazer, e a gente hoje vê isso muito forte na escola, né? Por exemplo, aqui no nosso colégio, o Colégio do SEDUC, nós temos trazido para o professor o entendimento de que ele precisa ser o mediador e não apenas aquele que entrega um conhecimento fechado, hermético, pré-formatado e pronto para ser memorizado e respondido. Mas sim, o professor ele é um mediador e a partir disso ele entende que a aprendizagem é sempre uma relação estabelecida entre o que aprende e aquilo que é aprendido. E a função do mediador é criar esse caminho, essa conexão da forma mais rica possível, através de uma metodologia ativa de aprendizagem, onde o aluno ele consegue perceber situações, buscar soluções para o seu dia a dia, pensar possibilidades e diante disso ele passa a ser criativo, né? Porque ele precisa buscar caminhos. E aí nós temos aí teorias recentes que reforçam essa questão. As teorias que trazem, né, as metodologias ativas de aprendizagem, as questões que falam dos estilos de aprendizagem, também com relação às múltiplas inteligências, a própria abordagem inclusiva, né, o trabalho com alunos que precisam de um atendimento especializado. Tudo isso tem trazido para o mundo da aprendizagem, o mundo da educação, né, um olhar de impulso à criatividade. Bacana, professor. Sabemos que muito do que o senhor sugere pode ser adaptado também para o Ministério de Ensino na igreja. Mas eu queria saber, até com base na sua experiência como autor de lições bíblicas, né, da nossa CPAD, que outras dicas o senhor pode dar para este segmento em específico? Bom, a criatividade na igreja, ela tem também essas questões relacionadas à parte técnica, à parte profissional, que é o que eu trouxe até aqui. Essa profissionalidade, esse cuidado com os caminhos da aprendizagem e tudo mais. Mas quando eu falo em criatividade na educação cristã, criatividade na liderança, criatividade nas estratégias, né? Eu estou falando de uma caminhada que deve ser direcionada pelo Espírito Santo. E como que eu consigo ser direcionado pelo Espírito Santo? Buscando uma espiritualidade sadia. Isso é muito necessário de ser percebido. Nós não conseguimos alcançar os objetivos de uma educação cristã de qualidade sem a dependência do Espírito Santo, sem a condução do Espírito Santo. Eu preciso trabalhar a espiritualidade. E o trabalho da espiritualidade, ela repousa em pilares nítidos e claros.
Um deles é o conhecimento acerca da sua fé. E aí, por exemplo, nós temos papéis importantes desempenhados, né? Por exemplo, em nossa instituição, a Faculdade Teológica Refidim, com os cursos de bacharel, né? Em teologia e também cursos de curta duração. Nós temos também, né, os cursos da EPOS, que são tão importantes, estão aí espalhados, né? Por salas de aula de igrejas do nosso estado, do nosso país, né? Até fora do Brasil. E é muito importante a gente ver o quanto esses cursos têm sido bênção na vida da igreja. E aí esse entendimento acerca da própria fé é um dos pilares, e o outro pilar que é muito importante é entender que nós precisamos trabalhar a espiritualidade como um relacionamento com Deus. Então é preciso buscar, fazer leituras, buscando ali realmente um conteúdo mais forte, mais objetivo de relacionamento. É preciso consagrar-se, né? E quando você trabalha um equilíbrio entre a sua espiritualidade e o suporte técnico necessário à sua ação, você tem ali uma criatividade que glorifica a Deus. Maravilha, pessoal. Olha aí, equilíbrio é o caminho, né? Espiritualidade e preparo. Muito obrigado, professor Tedesco, por essas sugestões. Eu acredito que ampliam as possibilidades de ensino aqui dos professores que estão na nossa audiência. Mas, além de professores, nós temos também muitos pais que estão nos ouvindo. Eu acredito que muitos estão nesse momento se perguntando como que eles podem auxiliar os seus filhos nesse processo. Então, professor Ted, conta para nós qual seria o caminho. Bom, vários são os caminhos, né, para que os pais auxiliem seus filhos nesse processo em busca de uma aprendizagem mais significativa e uma postura mais criativa diante dos seus desafios. E não são tão complicados, não. A gente acha que é preciso, né, ser um grande estudioso e gastar muito tempo trabalhando ali teorias e tal. Mas, na verdade, o que os pais podem fazer é muito simples. Primeiramente, é preciso permitir que as crianças, eu estou aqui falando, claro, de crianças e adolescentes, né? Embora tudo que eu falei aqui também dá para fazer tranquilamente um olhar a partir de jovens, adultos e tudo mais, né? Mas nessa pergunta especificamente falando sobre crianças, é preciso deixar as crianças brincarem. É preciso deixar os adolescentes brincarem. Brincar faz parte. O mundo do faz de conta. O mundo de correr pela rua, o mundo de subir em árvores, o mundo de ordenar e reordenar os brinquedos com suas próprias práticas. São coisas simples, não são coisas difíceis. Você quer uma criança mais criativa? Permita que ela brinque. Outra questão importante, permita que ela durma, permita que ela faça com que a noite seja para o sono e o dia para a atividade, né? Coloca a criança cedo na cama, o adolescente cedo na cama. Uma criança, um adolescente jamais deve dormir menos do que 8 horas e meia por noite. É muito necessário esse cuidado. Se o meu adolescente acorda às 6h30 para ir para a escola, ele precisa estar na cama às 10 horas da noite. Hoje nós temos pais que colocam seus filhos num ritmo alucinado, telas e tudo mais, vão dormir meia-noite, tem que acordar às 6, e aí não há milagre que dê conta de uma aprendizagem criativa para essa criança, porque ela não conseguiu nem se recuperar do desgaste dos dias anteriores. Outra questão importante também, regule, cuide, reduza, monitore o uso de telas pelas suas crianças e adolescentes. Uma criança de 5, 6, 7 anos jamais deve ficar mais do que 30, 40 minutos interagindo com uma tela, assistindo desenhos por 2, 3 horas. Jamais. Um adolescente jamais deve passar de 1h30, no máximo 2 por dia, e ainda cuidando com o que ele está fazendo, porque se ele só consome reels e stories, ele realmente está se fazendo ali vítima de uma intoxicação de informação irrelevante, e ele acaba não produzindo informação relevante e atrofia sua criatividade e suas possibilidades de aprendizado e de caminhada. Perfeito, professor. De fato, a rapidez, a superficialidade do conhecimento que é compartilhado na mídia na atualidade é uma das características, né, desse tempo que nós estamos vivendo aí, a chamada pós-modernidade. Então, mais do que nunca, precisamos tomar cuidado com aquilo que os nossos filhos, que os nossos alunos estão consumindo. Sobre o risco de, como o professor já mencionou, de ter uma queda nos níveis de criatividade, de inovação, de aprendizagem, né? Então, todo cuidado é pouco. Enquanto nossos ouvintes refletem sobre esse assunto, nós vamos continuar aqui apreciando as composições de Janires. Para quem não sabe, Janires foi filho de uma família pobre, foi criado por uma mãe solteira, então teve um início de vida aqui marcado por desafios financeiros e sociais. Imagine como era o preconceito, né, isso lá na década de 70, nos anos 60, né, quando ele era criança e adolescente. Então, em meio a essas dificuldades, acabou caindo no mundo das drogas e trouxe, então, mais obstáculos ainda para sua trajetória. No entanto, foi por meio da fé que Janires conseguiu encontrar força para
para superar esses problemas e vencer a dependência química. E esse encontro que ele teve com Jesus, essa experiência pessoal, levou ele a utilizar a música como um meio de enfrentar a exclusão e mostrar, de forma criativa, uma realidade que nem sempre era mostrada na música evangélica da época. Ao incorporar elementos sonoros inovadores e letras que refletiam a sua vivência, Janires deu voz a uma grande parcela da população que vivia situações parecidas. Então ele conseguiu se conectar com a sua geração de modo a apresentar Jesus para aquelas pessoas, uma linguagem que fazia sentido para elas. Veja, querido ouvinte, como a criatividade é importante até mesmo para o exercício do nosso ministério. Para ilustrar isso, nós vamos ouvir agora a canção Baião. Também foi gravada com a banda Rebanhão e em seguidinha nós voltamos. Minha vida aqui era muito louca, louca. Só faltei correr atrás de avião, Mas Jesus entrou no meu deserto, e inundou o meu coração, inundou o meu coração. Eu era magro que dava dó, Meu paletó listrado era de uma listra só, Mas Jesus entrou no meu deserto, e inundou o meu coração, inundou o meu coração. Sem Jesus Cristo é impossível se viver neste mundão. Até parece que as pessoas estão morando no sertão. É faca com faca, é bala com bala, metralhadoras e canhões. Até parece que as faculdades só tá formando lampiões. E lampião e lamparina, vela acesa e candeeiro, nunca vai salvar ninguém, ainda se vai gastar dinheiro. E o dinheiro ainda mais curto do que perna de cobra. Filosofia de malandro, no bolseiro farto nunca sobra. E o que tá fartando de amor, tá sobrando iniquidades. Todo mundo se odiando pelas ruas da cidade. Se essas ruas fossem minhas, eu pregava cartaz, eu comprava um spray, escrevinhava nelas todas Jesus, Isonoe. Jesus é o único caminho pra quem quer morar no céu. Quem quiser atalhar, vai pro Beleléu. Jesus é o único caminho pra quem quer morar no céu. Quem quiser atalhar, vai pro Beleléu. Jesus é o único caminho pra quem quer morar no céu. Quem quiser atalhar, vai pro Beleléu. De volta após ouvirmos do ano de 1981 Rebanhão cantando Baião, uma canção inovadora aqui em diversos aspectos, desde a temática da letra, o uso do ritmo popular, os instrumentos utilizados, que não eram algo comum aqui na música evangélica de então, até mesmo a linguagem usada por Janires nessa canção. Todos esses elementos, criativamente organizados aqui pelo compositor, geram uma forte conexão que certamente potencializa o alcance da mensagem. Criatividade e inovação. E este foi o tema então dessa edição, onde recebemos aqui o professor Marcos Tedesco. Tivemos um bate-papo muito enriquecedor. Infelizmente, nosso tempo está acabando, então só me resta aqui agradecer a sua participação, prof. Marcos, e deixar o espaço para suas considerações finais. Bom, então é isso, eu agradeço muito. É claro que aqui o tempo é curto,
principalmente na última resposta ali, como gostaria de conversar, sentar numa mesa, tomar um café bem gostoso, comer um pedaço de bolo e falar sobre isso bastante, assim. Mas não dá, né? O tempo é curto, é importante trazer isso como uma introdução, né? Um convite a pensar mais essa criatividade da criança. Eu quero agradecer, então, de forma especial o convite feito. Para mim sempre é uma honra muito grande estar com vocês. E quero deixar aqui, né, 3 versículos e uma frase que para mim toca profundamente aí o meu coração no que se refere à criatividade. Isaías 64:8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Deus é criativo e nós somos a obra de Deus. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Mais um versículo reforçando que somos criados, né? Olha que coisa linda. E primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, 31b, façamos todas as coisas para a glória de Deus. Isso é muito importante. Vamos glorificar a Deus com a nossa ação. Vamos glorificar a Deus com a nossa criatividade. E encerrando, lembrando, numa frase conhecida de Michael Card, a criatividade, ela é uma resposta ao que Deus é. Professor Tiago, muito obrigado, um grande abraço a todos os ouvintes, abraço especial aí aos nossos colaboradores, professores, né, funcionários do SEDUC, Colégio Evangélico, da Faculdade Refidim, toda a instituição SEDUC. Também quero aproveitar e mandar um abraço especial a toda a minha equipe aí do Departamento Infantil também, né, a gente está nesse momento como coordenador geral do Departamento Infantil aqui no IATIO. Então um grande abraço a toda a equipe, desde a coordenação, diretoria, líderes, professores, todos, a criançada toda, né? Mais de 5.000 pessoas aí nessa conta. E um abraço especial e uma gratidão bastante afetuosa ao nosso pastor presidente, pastor Sérgio Belfior, que tem sido bênção em nossa vida aí, tem nos proporcionado a possibilidade de contribuir para o reino de Deus. Isso é realmente um privilégio. E finalizando, aquele abração para minha esposa, Olívia, e as minhas filhotas, Sara e Beatriz. Grande abraço e sempre que convidar, com muita alegria estarei aqui tentando, né, de alguma forma contribuir aí. Até mais! Amém! Então é isso, pessoal. Eu também me despeço agradecendo a sua audiência em nome de toda a família SEDUC Refidim. E antes do nosso encerramento, eu deixo vocês aqui com a canção Casa no Céu, uma composição de Janires, gravado por Rebanhão em 1985. Poucos anos depois, após um trágico acidente automobilístico, Janires nos deixou, certamente rumo à sua casa no céu. Então, ouve aí e que Deus em Cristo nos abençoe com muita criatividade para enfrentarmos os desafios diários até a volta dele. E aí nós vamos poder nos encontrar também lá na nossa casa no céu. Um forte abraço e até a nossa próxima edição. Eu tenho uma casa no céu, você tem, onde vou ficar pra sempre com meu Deus. E lá não vou pagar aluguel, nem você, pra morar pra sempre com nosso Deus. Lá não terá vendedor de livros batendo na porta. Lá não terá vizinho reclamando do aumento da gasolina. Lá não terá flash gordo contra King Kong ganhando prêmio Oscar pela lei da enrolação. Do céu você vai sempre a louvar o meu Deus. Eu vou andar nas ruas do céu, você vai sempre a louvar o meu Deus. Lá não terá buracos no meio da rua, lá não terá trânsito congestionado, lá não terá trombadinha nem trombadão desrespeitando os 80 quilômetros fugindo da poluição. Se tu queres uma casa naquela cidade, peça pra Jesus Cristo o telefone 00. 2 joelhos no chão.